Olá, como estamos? Aqui é o Thiago Akira e esta é mais uma aula do Desafio 30 Dias de Marketing Turístico Digital. A gente vai falar hoje sobre a aula 5, que é público-alvo. Aqui é um dos assuntos mais importantes, certo? Porque depois de você conhecer sua empresa, seus produtos, sua concorrência, é muito importante você saber quem é o seu público. Normalmente esse é o caminho, né, que nós construímos para entender as empresas que já estão atuando no mercado. Normalmente novas empresas, né, fora aquelas que têm uma big idea, uma grande ideia aí para lançar no mercado, porque acreditam muito nisso, existem aquelas que fazem uma pesquisa de mercado sobre o público antes, né, antes de ter o produto, né, que o meu público potencial que eu gostaria de trabalhar, ou quais os públicos hoje que são grande tendência, que eu poderia criar algum produto ou serviço para atender ele com qualidade. Né? Quem opta por esse caminho, ele está muito mais focado na solução de problemas, né, na diminuir a dor do potencial cliente, do que pegar um produto e tentar encontrar o público-alvo para ela. Né? Às vezes é um caminho que a grande maioria vai fazer, né, mas que a tendência hoje, se você pensa em abrir um novo negócio, né, atuando na área de turismo ou qualquer outro segmento, tente começar pelo público, que você vai ver que tem muito mais potencial de negócio, de escalar isso daí, de fazer um trabalho realmente diferenciado do que existe no mercado, do que você criar um produto e aí encontrar um público para ele, certo? Mas vamos lá, isso a gente vai conversar mais para frente. Começando aqui, achar que conhece seu cliente é muito perigoso, é uma falsa segurança. Né? Então, isso aí já é um grande pecado que muitas empresas fazem, que é eu acho que se eu fosse cliente da minha empresa ou dessa empresa, eu gostaria de ser tratado dessa maneira, eu gostaria de produtos desse tipo, eu gostaria de um atendimento como esse. E às vezes a gente não é a melhor referência para o público que a gente quer atender. Quem sabe até você, de repente, não seria uma referência de público para o que você oferece. De repente você seria um pouquinho mais exigente ou, né, teria algum gosto um pouco diferenciado. Muita gente às vezes abre um negócio não espelhando em você, mas na hora de pensar em ações, na hora de pensar em possibilidades de mercado, acaba colocando você como referência. Isso é um erro muito comum. Definição, então, para público-alvo, certo? Público-alvo é um grupo de pessoas que tem potencial para ser consumidor do seu produto ou serviço. Não necessariamente o público-alvo é um cliente, né? Ele tem, assim, características, interesses, desejos, dores que, em comum com um determinado grupo de pessoas, pode sim vir a ser um potencial cliente, mas ele ainda não é. Então, o público-alvo é quem você está mirando, né, que você acredita que naquele grupo existam pessoas com características que gostariam muito do seu produto ou serviço. Então, o público-alvo é diferente de cliente ideal e consumidor. Tá? Você idealiza, às vezes, um cliente, né, um consumidor, e às vezes o público-alvo que você construiu não tem nada a ver com o seu cliente final. Se você, às vezes, parar para separar quem são seus principais clientes, que geram realmente o faturamento real para você, às vezes todo aquele público-alvo que você imaginava ser é diferente. Você acreditava que era um público jovem e você vê quem está comprando é um público mais velho. Você achava que era homem e quem compra mais é mulher. Né? Ou às vezes você não esperava que tivesse público feminino, porque era um produto 100% masculino, mas existem às vezes mulheres comprando. Então você vai saber quem realmente é seu consumidor, de acordo com a sua lista de clientes, né, que costumam comprar de você. Então, às vezes é bom você cruzar essa informação junto com o público-alvo que você gostaria de consumir. Às vezes você deseja um público que você não atende ainda. Né? Às vezes, será que vale a pena? Então, vale colocar na balança. E também não quer dizer que todos que consumiram seu produto fazem parte do seu público-alvo, que aí é onde a gente fez essa observação, que às vezes existem pessoas comprando que você nem imaginava que era o seu público-alvo e nem gostaria que fosse, mas estão comprando. Acontece muito, né? Aquelas pessoas que vêm só fica chorando por desconto, né? Porque foi no concorrente e tudo mais. Às vezes não é um perfil de cliente que você gostaria, mas, querendo ou não, é ele que paga suas contas. Então você tem que saber aí equilibrar esse entendimento sobre público-alvo, cliente, né, e entender essa diferença. E esse é o pilar 4 da base de estratégias digitais. Então, a gente passou por objetivos e metas, né, a gente desenvolveu toda aquela percepção de clarear os objetivos e as metas, fizemos uma análise SWOT, que é a análise interna da sua empresa, o que é importante, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. Seguimos para o terceiro, que era o benchmarking, que era agora olhar essa metodologia de ver atributos, só que agora dos seus concorrentes,
e ver como que você estava posicionado no mercado em relação a isso. E agora a gente chega no quarto, que é o público-alvo, que é muito importante para te dar um norte ainda mais certeiro. Lembrete, pegue caneta e papel, sempre aquele lembrete esperto, né, que a gente não pode perder as ideias, principalmente agora que a gente começa a entrar num assunto muito delicado e muito importante, não que os outros não sejam, mas esse agora é o coração de onde vai funcionar todas as suas estratégias. No final, avalie essa aula, envie suas dúvidas, se já tiver dúvidas agora, já começa a escrever e começar a colocar aí embaixo. Sempre que terminar um vídeo, marque como assistido para poder receber o certificado no final e você também pode assistir pelo celular, certo? Que é uma experiência incrível, muita gente gosta, eu particularmente gosto bastante. Então, quem é o seu público ou quem você acha que é? Né? Então, às vezes a gente acha que é alguma coisa, mas quem realmente é, no final das contas. Você não é referência de público para o seu consumidor na maioria das vezes. A gente sempre volta nesse assunto porque esqueça você como potencial cliente. Tá? Eu, quando tinha agência digital, a gente acreditava que por eu não clicar em anúncios, a gente passou praticamente 2 anos sem investir em Google, porque a gente achava que poucas pessoas clicavam, porque a gente tomava a gente como referência. Olha quanto de aprendizado que a gente perdeu no caminho, porque achava que nossos potenciais clientes não estariam lá, ou que gostariam de ter clientes que estariam fazendo esse tipo de interação com anúncios. Então, às vezes a gente não é a melhor referência para tratar como cliente. Pense características base, tá? Características bem comuns, como sexo, masculino e feminino, idade, renda, quanto que ganha, média salarial, né? Região, qual a região dela, cidade, estado, país, né? Os interesses, o que ela mais se interessaria, o que ela mais gosta, os hobbies, são informações importantes porque definem aí jornadas de consumo, definem preferências, definem por que esse não aquele. Estilo de vida, né, hábitos de compra, se ele é um early adopter, que é aqueles que compram antes de todo mundo, aqueles que são entusiastas, aqueles que têm um perfil de retardatários, né, que compram só ali no final, as sobras do que sobrou e vê que se todo mundo que comprou gostou realmente, daí ele vai lá e compra. Então a gente tem vários perfis de hábitos de compra que vão definir muito onde meu produto pode realmente desempenhar um papel na vida dessas pessoas, né, que tem várias características de hábitos, aí pode ter qualquer sexo, qualquer idade, mas existem hábitos de compra que ditam muito mais forte. Estado civil também, casado, solteiro, divorciado, são informações que você sabendo, você entende em que momento da vida que ele está, em que momento da vida ele gostaria de estar. Então tudo isso ajuda bastante em formular quem é o seu público. Público-alvo não necessariamente é o consumidor final, eles podem ser influenciadores, podem ser os decisores, eles podem ser pessoas próximas ou que ainda não estão dentro da jornada. Às vezes você começa uma jornada de pesquisa, de descoberta, né? Você está ali procurando alguma informação, quando você encontra algo, opa, agora eu vou compartilhar isso com a minha parceira, com o meu parceiro, com o meu filho, vamos ver o que ele acha, e aí às vezes ele nem estava nessa etapa da jornada e agora ele acaba de ser incluído, e aí muda um pouquinho a figura, né? Porque tem pessoas participando a mais nisso daí, que aí já é mais complexo ainda às vezes, porque você tem que entender as diferenças, né, dessas vontades, desses hábitos. Mas é um processo que exige um entendimento melhor. Quanto mais você entende esse processo, mais vai te ajudar a definir o caminho que você quer levar para o seu produto turístico, para o seu serviço. Tá? Ele faz parte de um grupo ou nicho comum? Né? Será que esse meu público ele tem algo em comum com algum grupo que já existe de interesses, algum grupo de atividades, né, de formação? Como que eu poderia, né, tentar pegar um grupo, né, um pouco mais amplo, mas dentro de um nicho, que eu possa aí encontrar um pouquinho de cada um ali dentro. Por que é importante pensar em público, certo? Se você erra o seu público, de nada adianta ter o melhor produto. Eu tenho o melhor produto, mas você está falando com o público errado, é o melhor produto para mulheres de 35 mais, você está falando com mulheres de 18. E aí, às vezes, você está comunicando errado e algumas podem até comprar, mas você está errando muito. Não adianta você ter o melhor atendimento. Olá, tudo bem? Eu tenho o melhor atendimento do mundo, nota 10, mas o público deveria perceber isso, não está percebendo, não está comprando. Né? E o melhor preço? Nossa, eu tenho o melhor preço, não preciso fazer promoção, mas
né, o meu público que eu gostaria que estivesse comprando, ele não está comprando. Então tem uma venda muito mínima porque eu estou errando aí no público, vende, eu tenho melhor preço, mas não tenho melhor venda. Então assim, público é crucial. Conhecer seu público garante a sua linha de comunicação e produção de conteúdo, ele vai ficar bem alinhado com quem você tem que falar, em que momento da vida que ele está, em que momento da jornada que ele está, que tipo de conteúdo que você vai utilizar para abordar ele. Trabalhar os melhores canais e redes, certo? Você conhece seu público, você sabe que ele vai estar mais presente no Instagram, que o formato que ele mais consome são stories ou lives. Então, quando você entende quem é seu público, o que ele consome, o que ele prefere, em que etapa ele prefere isso, não quer dizer que você vai eliminar algumas, pode ser que por anúncios você chegue até ele de alguma maneira, um remarketing possa trazer ele para um funil que leva para o seu blog, que leva para a sua rede social, que leva de volta para um site de vendas. Então, toda essa jornada você tem que entender, quando você entende o canal, que essa pessoa ela tem preferência, que ela mais está presente, que ela tem mais um hábito de afunilar uma jornada por essa rede, aí você consegue descobrir um pouco mais, né, dos seus potenciais. Simplificar o esforço de venda. Quando você entende que é o seu público, você não precisa complicar nada, porque você entende claramente que ele gosta disso nesse momento e provavelmente você começa a fazer previsões. Provavelmente ele vai por esse caminho ou por esse. E aí ele pegando esse, ele vai por aqui ou por ali. Então, quando você entende, você tem clareza sobre quem é o seu público e como que você vai construir essa jornada, a produção de conteúdo, tudo fica mais fácil. Seus anúncios na hora de construir, certo? Então o caminho fica muito fácil. O caminho para inovação também, porque você sabendo quem é seu público, você sabe o que ele gosta, você sabe o que ele vai até gostar a partir de outro dia, a partir de amanhã, alguma coisa assim. Então você já entende quem é ele e o que ele vai querer lá para frente, porque os hábitos dele já estão te indicando uma potencial tendência de futuro. Criar ações, novos produtos e serviços, promoções certas, o que conquista, o que enche o olho dele. Será que é só preço? Será que não é ele entender que você se preocupa realmente com ele e com a sua família? Entendeu? Você vai começar a compreender pontos que agregam valor para esse relacionamento de vendas. Chamadas para ação que funcionam. Quando você entende quem é seu público, você sabe como chamar ele para uma ação. Se é um clique, se é uma compra, se é um lead, né? Como que você gostaria de ser chamado para uma ação, você como público, e quando a empresa entende isso, tudo começa a funcionar muito bem. E quem você deve influenciar e como. Então você sabe exatamente que se eu quero que o pai compre, eu tenho que influenciar o filho, para o filho vir e falar. Então você começa a entender a jornada do influenciador para o decisor e aí para finalizar uma compra. Muitas vezes a gente sabe que tem alguns consumidores que não é ele que passa o cartão no final. Às vezes é uma outra pessoa, naquele momento que vai ter um cartão disponível para passar para ela. Então tudo isso é muito importante. Quando tem a clareza de quem é o público, tudo começa a funcionar melhor. Como encontrar o meu público? Daí fica a dúvida, Thiago, tá, muito bonito isso, mas como é que eu encontro? Não existe fórmula mágica, existem algumas possibilidades que te abrem os horizontes, então não se apegue a um caminho só. Acho que vai ser uma forma até dependendo do nicho de mercado, dependendo do seu segmento dentro do turismo ou qualquer outro segmento, você vai ter mais facilidade de identificar o público do que outros. Tá? Muita gente no turismo não tem só o público final, tem o público também B2B, que ele negocia com outras empresas, com outros CNPJs, Então, por exemplo, atrativos vão não só divulgar para o seu público final, mas ele também tem que vender o peixe para agências e operadoras que vendem ela também. Então, assim, a gente não depende só de uma comunicação eficaz para o consumidor final. E quando a gente entende isso e sabe que eles têm hábitos diferentes, necessidades diferentes, pontos de valores diferentes, se isso não está claro, você tem que começar a construir isso também. Então vamos lá, como encontrar meu público? Pela motivação, é algo muito interessante, porque o que motiva o seu potencial público? É preço, é qualidade, é localização, é um fator de extrema importância, um lugar que ele vai comer, um lugar que ele vai se hospedar. A forma de pagamento, tem gente que às vezes prefere pagar à vista para ter desconto, tem gente que prefere parcelar, perder de vista, o que você consegue oferecer para atender isso ou não. Então, isso aí é um dos fatores que você pode começar a desenhar o seu público. A posição do iceberg. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Eu vou mostrar aqui para vocês
Como que normalmente a gente entende dentro de um iceberg? Muita gente hoje usa essa referência para entender em que momento que está aquele público. Bom, então o iceberg, para você entender como que é essa referência, encontrando o consumidor, tá? A gente tem aqui o desenho do iceberg 1, 2, 3 e 4. Tá? De forma simplificada para entender que momento da jornada, né, da vida dessa pessoa que ela está apta ou não para o consumo. O iceberg na ponta aqui, onde todo mundo vê, onde todo mundo consegue entender quem é ele, porque está muito claro que ele está louco para consumir o seu produto, está batendo de porta em porta, procurando o melhor preço. Então ele é o mais disputado por todos, porque está claro, a pessoa quer comprar, quem não quer atender o cliente que quer comprar. Só que esse cliente está procurando preço, pois a única referência que ele tem agora é preço. Eu já sei o que eu quero, já tirei todas as minhas dúvidas, já sei que produto eu quero, agora eu quero produto ou serviço, agora eu quero saber qual vai me oferecer o melhor preço. No caso de turismo, pode até ser que ele encontre um lugar para se hospedar, ou um atrativo, ou um destino para ir, e agora ele quer fazer os melhores negócios. Então ele vai começar a eliminar ou colocar na cesta o que realmente interessa. Então preço é um fator muito característico de quem está nesse topo do iceberg, tá? E aí ele precisa e procura. Ele está super motivado e só precisa ver a oferta ou promoção certa que ele vai brilhar o olho e falar, é essa, achei, né? Então, nem sempre dá tempo de agregar valor, porque como ele já está ansioso para a compra, às vezes você tentar entregar valor aqui não vai conseguir, porque ele está cego aí para o consumo. Então, né, o que você poderia transformar de valor, teria que ter acompanhado ele da etapa anterior. Então, aqui nesse mercado, né, normalmente OTAs, normalmente aquelas que têm uma margem, né, de menor, mas que consegue aí conquistar o cliente pelo preço, é muito sacrificante para quem quer tentar entrar nesse mercado. Se você não tem um bom preço, você só vai gastar dinheiro, só vai ter dor de cabeça, porque a grande maioria dessas empresas investe muito em marketing, para você aparecer melhor do que ela, para você ter e aí ainda além de investir em marketing, né, que gera alguns custos, que são investimentos, mas que viram custos, aí você tem ainda que diminuir sua margem para bater o preço. Então, às vezes não consegue, às vezes você não tem o volume ideal, você não tem a negociação ideal para entrar nessa briga. E aí, quase ninguém quer entrar para isso, mas acaba entrando porque tem que pagar as contas no final do mês. Então, esse primeiro nível é muito arriscado, tá? Segundo nível, lógico que também não quer dizer que você não vai atender alguém nesse nível, tá? Segundo nível, já embaixo d'água, né, mas um pouquinho maior, tá? Ele é maior e menos concorrido porque está menos perceptível para saber se ele realmente quer fazer uma compra. Ele está numa jornada ainda de busca de informação. Então ele precisa do seu produto, mas procrastina. Tá? Ele entendeu que eu preciso viajar, que eu preciso descansar, mas ele vai deixando porque o trabalho acumula, porque ele começa a ver uma complexidade de muitas ofertas, ele não consegue decidir dessa maneira, nessa pressão, então ele vai deixando. Então essa pessoa, o que é legal? Como a gente já sabe que o perfil dela é meio que deixando, pode ser que ela vá acumulando mais informação. E aí é uma etapa muito legal dessa jornada que a gente consegue entregar valor. A gente consegue agregar mais informação, mais conteúdo, e aí transformando aquilo que antes ele via às vezes como preço, ou que ele achava que a única referência para que ele consumisse o preço, ele começa a ver que tem valor. Começa a ver que para a família aquele destino é mais interessante. Ele começa a ver que se tiver uma pessoa mais velha dentro dessa família, pode ser que não seja tão interessante. Então ele começa a reunir informações, né, que se você produz conteúdo, se você direciona a comunicação, se você investe em anúncios de uma jornada de conteúdo, você pode sair à frente e não precisa disputar com o preço, porque aí quando você entrega valor, né, tem gente que paga realmente para ter essa qualidade. Então você pode trabalhar diferenciais sem diminuir tanto a margem. Tá? Não precisa convencer que ele precisa, tipo, você não tem aquele desespero de ei, você está precisando viajar. Ele já está querendo, ele já está na jornada e procurando, ele já sabe disso. Você só precisa convencer por que a sua opção é melhor. Tá? Então não é melhor preço, mas por que ela tem melhor valor. E aí é muito interessante. E tem menos concorrência nessa etapa. Mais para baixo a gente tem o nível 3. Nesse nível são as pessoas que precisam do seu produto ou serviço, precisa viajar, precisa para um spa, precisa para um resort, precisa, né, de um conforto no transporte, ela precisa de algum produto ou serviço turístico de qualidade, mas ela ainda não sabe. Ela sabe que está muito estressada, o dia dela está muito cansativo, então ela está confusa se é para ela ficar em casa para descansar, se ela precisa viajar, então ela ainda não está muito bem formada as opções.
Então esse público aqui é muito gostoso de trabalhar porque ele tem menos concorrência, porque ele é um ponto de interrogação ainda, mas você pode ajudar a virar um ponto de exclamação. Porque se você tem conteúdo, se você tem informação, se você consegue ajudar a identificar a pessoa nessa etapa, né? Você pode jogar aí muito aquelas coisas de, né, aquele jargão também, né? Tá estressado, vai pescar. Você puxa pelo estresse uma necessidade de um produto, de repente pode ser um produto turístico para resolver esse ponto de dor. Então, quando você entende muito bem essas nuances, esses pormenores, você está muito mais à frente do que a sua concorrência. E isso é estudar o seu consumidor, isso é entender quem é o seu público. Então, se a pessoa que está nesse momento, ela quer viajar, mas só está focando em destinos de praia ou internacional, ela não sabe que pode ter uma experiência incrível. Coloquei aqui como exemplo no Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, que é de onde eu sou, que tem aqui bonito, tem Pantanal, tem coisas incríveis com a natureza, mas às vezes eu estou olhando para um radar, às vezes lá para fora. Eu como consumidor, e às vezes preciso de alguém falar, olha, sabia que aqui no Brasil, às vezes pertinho de você tem um lugar incrível, né, que você pode aí ter segurança, pode ter qualidade de aproveitar com a família. Então, daí você consegue vender muito mais valor. E você tem esse espaço de tempo, que não é a pessoa desesperada pela compra, né, que ajuda muito a pagar as contas da empresa, né, mas você tem esse desgaste menor. Tá? Lógico que daí você tem que ter mais paciência em conduzir essa jornada até o final. Então, como tem menos concorrência, ou pelo menos poucos fazendo bem esse trabalho, né, ou que estão conscientes desse nível de cliente, você acaba tendo aí uma grande oportunidade de se destacar, certo? E aí a gente tem o último nível, que é o nível 4. Esse daí eu não aconselho muito chegar. Por quê? É a pessoa que não está querendo viajar, não vai comprar uma viagem, não tem dinheiro para isso, prefere comprar um celular novo, prefere investir na reforma da casa. Então esse daí tem muita dificuldade, a não ser que ele seja um desafio pessoal seu de tentar meio que fazer a pessoa deixar de investir nas melhorias da casa para viajar, daí você encara, mas eu acho que é um desperdício de esforço muito grande, ele está muito distante da jornada, tá? Ele está muito resistente, né? Você pode sim tentar se desafiar nisso, mas seria mais um desafio pessoal do que realmente, né, algo saudável para a sua empresa, para se esforçar. Eu acho ele que está muito distante. Então, é só realmente se você viu que ali tem um potencial, por mais que seja pequeno, mas que vale a pena, né, algo de muito longo prazo, aí você investe. Mas, né, a minha percepção é que não vale a pena. E aí a gente tem dentro disso, pelo funil de compra, a pessoa que, né, a gente comentou, está no topo, no meio, no fundo. Para quem não entende essa questão do funil, que já deve estar bem familiarizado por aí, né? Essa questão do funil quanto mais perto do fundo do funil, mais perto da compra ele está. E esse afunilamento se deve porque existem muitas pessoas com interesse, que reduz para que tem realmente interesse, e aí até aquelas que realmente querem comprar. E aí eles vão deixando pessoas para trás, porque as pessoas vão desistindo, ou vão desanimando, ou não estão naquele momento ainda, e aí vai funilando para realmente quem vai virar cliente. Então, você sabendo que etapa ela está, não adianta você pegar a pessoa que está no topo do funil, que está ainda pesquisando, não sabe nem para onde vai, e começar a falar preço, 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 preço. Né? A não ser que você realmente tenha o melhor preço, porque se ele pesquisar e ver que seus concorrentes, ou uma OTA, alguma operadora, quem tem um preço melhor do que você está oferecendo, daí você tem um grande risco de perder essa batalha. Você despertou um desejo e não vai dar conta de atender, certo? Então, entender qual etapa a pessoa está para você entrar com a estratégia certa vai definir muito, e você vai entender realmente se você entende ou não o seu público-alvo, tá? Pela jornada de compra, que é o que a gente comentou também, pela recorrência, né? Às vezes a gente quer só focar nos futuros clientes, novos clientes, mas você tem ainda na sua base bons clientes que podem sim ser recorrentes ou indicar para outras pessoas. Turismo é muito boca a boca, muita indicação, certo? Então, investir um tempo em recorrência, às vezes é um esforço menor, porque a pessoa já se hospedou no seu hotel, já comeu no seu restaurante, já foi no seu atrativo, a chance dele voltar e levar amigos, levar parentes, né? Então, a recorrência às vezes é quase que garantida. Se você fizer uma boa estratégia de recorrência, você consegue garantir um público aí bem legal. E outros, né? Outros entra aí
pelas dores e desejos. Isso a gente vai entrar mais em persona. Vocês vão entender a diferença depois entre persona e público-alvo, mas você vai entender que ele é muito mais a fundo. E você saber o que dói na pessoa, e se você tem a solução para aquela dor, você tem que, às vezes, expor a dor, mostrar que isso dói mesmo, mas que você consegue resolver o que ela deseja realmente, os medos, que medo que ela tem. Nossa, eu tenho medo de viajar para o exterior, eu tenho medo de ficar desamparado, não saber se eu comprei o seguro certo, se eu contratei no seguro certo, alguma coisa assim, como que eu vou resolver isso? Então, com esses medos, essas dores, a gente consegue sim atender um público bem legal. E pelo que eles desejam no futuro, a minha visão do eu futuro, né? Se você trabalha essa projeção de que, olha, você vai ter uma viagem inesquecível com a sua família, que todo mundo só vai falar dessa viagem daqui para frente. E só vai parar de falar quando voltar lá para ter novas histórias para contar. Então, se é essa projeção do eu futuro que você quer e não de uma vantagem econômica, a pessoa fez um bom negócio para curtir uma viagem, às vezes você não se envolve o suficiente. Então, pelo eu futuro é muito legal esse caminho. Certo? Então, são alguns exemplos esses que eu citei, algumas coisas legais para materializar, né, isso daí. Então, espero que você esteja acompanhando legal, né, esteja entendendo. Tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, por que é importante investir tempo na leitura do público-alvo? Tá? Vou pegar um caso aqui, né, fictício, mas só para ilustrar, tá? Para você ver como é que a gente pode ter uma percepção equivocada. Imaginem o Carlo e o João, dois homens, ambos com 50 anos de idade, estão com a mesma idade, moram em São Paulo, moram na mesma localização, são classe AB, estão na mesma classe, né, apaixonados por viagens, porque eles indicam que gostam de sites de viagens, de destinos, de tudo mais. E aí, com essa informação, a gente poderia colocar ele no mesmo público, certo? Vou fazer um anúncio para esse público, eu vou atingir os dois. Você consegue às vezes atingir os dois, mas pode ser que falte aí, o falta de conhecimento detalhado desse público possa às vezes estar te fazendo perder dinheiro. Mas se você deixou passar que o Carlos é casado e tem 2 filhas pequenas e o João é solteiro e curte eventos sociais, tem a mesma idade, mora na mesma cidade, né, tem o mesmo gosto por viagens, mas um tem uma característica familiar, onde tem uma composição onde ele é casado, ele tem 2 filhas pequenas e o outro é solteiro, gosta de baladas. E aí, dependendo do seu produto turístico, pode ser que isso aí fique bem diferente no interesse. Às vezes você vai chegar num momento da jornada da comunicação que você vai falar com um e não vai falar com o outro. E aí você cria um conflito de interesses que pode afastar um cliente que você construiu até aquele momento. Então, por mais que tenham perfis parecidos, eles têm motivações diferentes. Um pode preferir mais destinos com opções para crianças, aquilo vai ser valor para ele, porque ele quer ter um conforto e uma segurança com as crianças. Ele quer destinos mais seguros e comodidades, né? E o outro pode preferir proximidade de grandes baladas, de um bairro mais badalado, né? Restaurantes mais sofisticados, porque ele quer comer uma boa comida, né? E experimentar pratos. Então ele tem um espírito diferente de experimentar. O outro já tem mais segurança de ir num restaurante que vai ter comida que a filha, né? Que as filhas vão gostar. Então é um pouquinho diferente nesses pontos. E aí o produto turístico que você está trabalhando ou serviço pode ser que tenha aí uma diferença de valor. Saber quem é o seu público é algo muito importante, mas saber quem não é também ajuda demais na estratégia. Então, às vezes, você só começa a selecionar quem é, essa pessoa tem isso, ela tá... Mas quem não é importante saber para você não correr o risco de começar a ampliar o seu público para tentar experimentar alguma coisa. E aí você vai começar a pegar um público que não tinha nada a ver. E você não sabia porque você não determinou isso antes, quem não é o seu público. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se você tem um produto turístico, né, que é mais direcionado para famílias, você vai expandir para pegar uma pessoa que quer baladas, de repente a sua linguagem ela vai criar uma ruptura muito grande. E aí pode ficar um abismo muito grande entre um e outro para você tentar lidar com esses dois públicos. E aí você não agrega valor para nenhum. Você vai ser uma empresa que tinha um diferencial de atender o público família, mas também você tem aí essa flexibilidade de atender outros públicos, de repente não vai ter a mesma expertise, certo? E aqui, então, podemos criar uma exclusão ou limitação de públicos em campanhas facilmente. Eu posso falar que eu quero pessoas com o perfil do Carlos, né? E extrair dali características de pessoas igual ao João, se o seu público for familiar.
né, com todo esse perfil, mas que não tem esse outro perfil, eu posso excluir. E vocês vão entender isso, a gente vai ter um módulo de anúncios que vai entender que existe essa possibilidade de ajudar muito mais. Então, que é importante você excluir características, saber quem não é, para não de repente pegar essas pessoas sem querer. Digita aqui embaixo nos comentários hashtag exclusão, tá? Para saber quem acompanhou até aqui, está chegando até esse ponto, né? Sempre que ele confere para saber quem chegou até aqui, quem está pulando as aulas aí, tá? E já coloca junto com a hashtag a sua dúvida sobre o tema. E aí a gente vai chegando de forma prática, né? Algumas dicas práticas que podem te ajudar nesse processo. Não são as únicas ferramentas, mas são alguns processos que você pode sim desenvolver e ter uma percepção de quem é o seu público atual e quem pode vir a ser. Então a gente tem as informações do Facebook. Se você é administrador da página, você vai ver ali em cima, nas configurações, que existe uma aba chamada Informações. Ali você vai saber coisas, por exemplo, peguei aqui um público fictício de uma página, onde fala que 74% são mulheres, 26% são homens dessa página, sendo que 30%, né, são de 25 a 34, maior público de mulheres, e homens também, maior público é de 25 a 34, que é 11%. Então, olhando dessa maneira, né, parece que, então minha estratégia de público, né, vai ser essa, mas às vezes quem curte a sua página não é a melhor referência, porque às vezes tem pessoas que curtem e não se envolvem. Né, não te entregam informação para se basear. Quando a gente vai para pessoas envolvidas, olha como é que muda esse cenário. Né? 56 mulheres e 44% homens. Então, olha aqui, tinham menos homens, só que a gente tem mais homens ativos do que homens só na página. Então, essa proporção quer dizer que a gente tem menos homens, né, proporcionalmente na página, mas que tem um grande envolvimento com a página se comparado, né, ao anterior, que são 26% de pessoas que fazem, homens que executam 44% dos envolvimentos com o conteúdo, quase 50%. Né? E aí, o que muda aqui também? A gente pensava que eram mulheres de 25 a 34 anos, porque curtem a página, mas quem se envolve com o seu conteúdo são mulheres de 55 a 64 anos, 11% aqui, né? E aqui em segundo lugar, né, a gente tem 65 mais com 25 a 34. Então, olha só, um público mais maduro do que você imaginava. Então, às vezes, a referência de quem curte é diferente de quem se envolve com o seu conteúdo. Homens, que antes era 25 a 34, baseado nos seus fãs, que é o maior público. Quem se envolve mais é de 35 a 44. Lógico que em segundo lugar, pela proporção, vai 25 a 34. Mas aqui a gente começa a ter uma visão real, né, de como o meu conteúdo está sendo recebido pela minha audiência. E aqui é o melhor jeito de você se balizar. Aqui, para você ver, eu tenho fãs nessa página, no caso, mais em Campo Grande e MS, segundo lugar São Paulo, né, em terceiro lugar Rio, mas quando a gente vê pessoas que se envolvem, em primeiro lugar Rio, segundo Campo Grande e terceiro São Paulo. Então, olha só, se eu ficasse olhando para lá, investindo mais em Campo Grande, porque eu deduzo que tem mais fãs, quer dizer que eles devem se envolver mais. Não, pela proporção, Rio de Janeiro se envolve mais. Então, assim, você tem que fazer isso aqui é só um item de vários, tá? Você pode ver muitas outras informações, os formatos preferidos, né? Se é vídeo, se é texto, se é foto. E aí são várias outras percepções que você pode fazer seguindo essa análise, né, pelo informações do Facebook. Instagram também tem informações, ali você vai ver os melhores dias, melhores horários, melhores formatos, o que dá certo, o que não dá, né? Então você tem números para também te nortear e entender quem é o seu público. O Facebook Audience Insights, tá? Isso aqui é uma ferramenta muito legal. Você pode pegar aqui pessoas conectadas à sua página ou todos no Facebook. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da aula, fica mais fácil para vocês. Todos no Facebook, por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou ter que escolher, logicamente, o país, né, que normalmente ele já vem como Estados Unidos. A gente coloca aqui Brasil. Posso colocar a cidade, posso colocar o bairro, posso colocar qualquer região que eu quiser. Né? Aqui eu posso excluir, é ideal que eu exclua os Estados Unidos para não conflitar aqui as informações. Garanta que aqui em cima vai estar a região que você quer. Né, a cidade, ou estado, ou país. Aqui ele já me deu, então, no Brasil, de 18 a qualquer idade, todos, homens e mulheres, sem nenhum filtro de interesse, né, a gente tem aqui uma média de 100 milhões a 150 milhões de pessoas,
no Brasil, né, que estão ativas aí na última semana no Facebook, pela estatística, aonde 54% são mulheres, 46% são homens, essa proporção é quase que unânime, né, nas redes, 22%, 28%, a gente tem uma noção geral Brasil, quem são os brasileiros, né, nessa composição que estão conectados ao Facebook. Relacionamento, grande maioria casado, né, outros solteiros em relacionamento, noivos, né, vocês que fazem aí ações para lua de mel, é muito interessante olhar para esse público. A formação, ensino médio, faculdade, pós-graduação, a gente tem uma noção aí. E a gente tem uma noção de cargos, quais principais cargos que as pessoas ocupam, né, dentro do universo Brasil. Mas a gente pode até focar um pouquinho mais, por exemplo, se você tem um público, né, se você é um negócio que você pode colocar aqui múltiplos locais, como se fosse São Paulo. Já que estamos aqui, vamos exemplificar na prática aqui. Se o seu público fosse do estado de São Paulo, certo? E eu quero um público mais maduro, vou colocar aqui 35 mais. Vamos ver como é que ele me projeta. Em São Paulo ele tinha de 25 a 30 milhões. Se eu colocar 35 mais, de 10 a 15 milhões nessa faixa etária em São Paulo, homens e mulheres. Mas eu quero homens, né, só para usar como exemplo. Então, de 10 milhões a 15 milhões, quem são homens? De 6 milhões a 7 milhões. Então, é praticamente a proporção real mesmo. Aqui você já vê que ele já me está mostrando quem é o público. Eu escolhi só 100% homens, que corresponde a 46% de todo o Facebook. E aqui ele me mostra as faixas etárias que eu escolhi, que é de 35 mais para cima. Mas ele me mostra que homens, né, em São Paulo, comparado aqui, esse cinza é nível Brasil, a gente tem esses números aqui. Então, a nível Brasil, eu tenho muito mais homens, né, em São Paulo do que o nível Brasil. E aqui eu posso começar a adicionar interesse. Por exemplo, se você tem algo relacionado a, vamos lá, pescaria, pesca. Homens em São Paulo interessados em pesca. Aqui ele vai começar a me simular e eu vou ter um número de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas. Então, o número reduziu, mas ainda é um grande público. Então, às vezes, é muita gente para você tentar trabalhar. Daí você vai refinando ainda mais. Você pode adicionar mais interesses aqui, né? E você pode ir brincando com essa parte de interesse. A ferramenta de anúncios do Facebook também ajuda muito, mas para você que ainda não criou anúncios ou não tem esse painel, aqui você já começa a exercitar um pouquinho disso daí. Certo? Então, você começa aqui a ter uma noção de quem é esse público. E olha que legal, o pessoal que curte pesca de São Paulo, normalmente, tá, eles curtem que tipos de páginas? Olha que interessante. Em primeiro lugar, a grande maioria desse público curte o Clube da Picanha Trend. Opa, então pode ser que churrasco seja um interesse aí relacionado. Freitas Leiloeiro Oficial, Casa de Leilões, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Amigos da Rota, Somos Todos Bolsonaro, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então aqui ele tem um índice de pessoas que você selecionou, que são homens, 35 mais, em São Paulo, que gostam de pesca, tem normalmente algo em comum que são essas categorias que eles mais gostam, tá? Aqui são algumas páginas de exemplo, mas as categorias aqui são os que são principais. Então, aqui ele só exemplificou. Mas curtidas na página, que aí materializa isso. Olha, quer dizer que de 294 mil pessoas que estão curtindo o Clube da Picanha Trend, 38,1 mil é o público que você definiu que curte essa página. Então, aqui ela tem uma proporção, né, de afinidade muito grande. Então, uma grande parte das pessoas que você determinou curtem isso daí, né? E aí tem Sodré Santoro Leilões, a gente tem aqui de 506 mil, 40 mil, né? Tem aí o interesse. Então a gente tem aqui alguns pontos de afinidade que pode te ajudar a entender quais são os gostos desse público, né? E aí a gente começa a ter um leque de informações que começa a te desenhar algo que você estava às cegas, não sabia se eles gostavam ou não, começa a entender isso daí um pouquinho melhor. Tá? E aqui a gente tem uma ideia de frequência de atividades desse público,
né, se eles interagem muito com anúncios ou não, né, que é a quantidade de média das pessoas que fazem, quantidade que eles executam, pessoas para celular, para desktop, usuários que eles usam mais, Android, grande maioria utiliza Android. Então a gente tem alguns números que podem sim te ajudar nessa etapa de construção de público. A gente tem ferramentas também como o Google Trends, o Google Analytics, a gente vai ver muito sobre isso mais para frente, não quero perder muito tempo aqui, porque a parte técnica vai ficar um pouco mais para frente. Buscar por pesquisas no Google, o Google é uma ferramenta incrível, que você pode procurar uma pesquisa de hábitos de pessoas que pescam no Brasil, hábitos de pessoas que pescam no exterior, hábitos de pessoas que viajam em família, hábitos de pessoas que fazem enoturismo. Com certeza existem pesquisas que podem ser atuais ou não atuais, mas que já é um ponto de partida de informação. Eu pesquiso muito. Quando a gente entrar no módulo sobre busca, né, sobre resultados de busca, vocês vão ver que tem várias técnicas para encontrar esses tipos de informações, certo? Ferramentas de anúncios ajudam muito, tá? Então a gente tem ferramentas de anúncios que você consegue construir e entender o público, né? Você pode criar um público de remarketing, pessoas que acessaram o seu site, uma página determinada do seu site, vão começar a ser impactadas, porque ela tem um perfil de alto interesse, porque já consumiram alguma informação sua. Interagir com algum conteúdo seu, assistir algum vídeo, né, curtir algum conteúdo, você quer reimpactar essas pessoas, então você começa a criar aí novos públicos de interesse muito afinados. Mailing, se você tem uma lista de e-mail, você consegue encontrar pessoas similares a essa lista de e-mail, né? Você tem uma lista de clientes. Já tive 3.000 clientes, eu tenho e-mail e o telefone de todos. Eu pego essa lista, jogo no Facebook ou jogo no Google e procuro pessoas similares a ela. Daí você põe o seu nível o range, né? O alcance de pessoas que você gostaria de alcançar com um perfil similar, né? Em porcentagem, quantos por cento similar a essa base você gostaria de encontrar, né, de público, né, proporcional a esse perfil, e ele vai lá e procura e você impacta. Então, todas essas pessoas, grande maioria, gostava disso e daquilo. Então, ele vai tentar achar pessoas, né, o algoritmo de anúncios dessas redes, do Facebook, do Instagram, do Google, consegue te ajudar muito nesse caminho. E pesquisa direta com o consumidor ou de satisfação, que é muito importante. Você saber uma pesquisa, pode usar o próprio formulário do Google, que é gratuito, ou qualquer outro caminho, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente também, mas que vai te ajudar a ter uma resposta direta do seu consumidor, para saber o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele achou, se o seu produto atendeu ou não. Então, tudo isso vai te dar informação suficiente para entender quem é realmente o seu público. Então, pratique, tá? Você vai destacar 3 públicos nesse exercício como padrão para começar. Escolhe aí 3 públicos que você acreditava que era, ou depois de ver tudo isso, começou a entender que tem um novo público, mas tenta aí não pegar só os públicos que você já trabalha, tenta pelo menos desses 3, ser algum público que você não parou para pensar e agora vai começar a pensar para exercitar tudo mesmo. Defina suas características básicas, como sexo, idade, tudo. Volta lá em cima que você vai ver o ideal para você traçar alguns dados básicos. Exercício constante e necessita de reciclagem, tá? Não é porque você definiu o seu público hoje que ele vai ser o mesmo daqui 5 anos. De ano a ano, muda-se o hábitos, muda-se as vontades, muda-se muita coisa, o desinteresse é muito grande também. Então você tem que ficar ligado nisso. Então sempre reciclando o seu público, tá? E invista também na recorrência, não foque somente em novos consumidores, tá? Pensa quem é a sua base, como você pode recuperar essa base, que estratégia de conteúdo, de anúncio, de informação que você pode trabalhar com a sua base que já conhece o seu produto ou serviço. Tá? E a conclusão público-alvo é importantíssimo para a sua estratégia. Se você não chegou a dedicar um tempo para ele, aproveita agora o desafio e usa um tempo, ou dedica um tempo, põe na sua agenda que você vai pensar só em público, que você só vai parar quando entender quem realmente é o seu público, certo? E vai aplicar isso no seu dia a dia. Então vale reforçar, não adianta a gente seguir para execução, até agora a gente não falou em execução, sei que você está ansioso, sei que você quer trabalhar, botar a mão na massa, mas você já percebeu que é importante todas essas informações dessa primeira semana. Então não pule, continue aqui acompanhando, que vai te ajudar muito a construir essa noção estratégica de mercado e vai te dar muita vantagem competitiva ali para frente, certo? Não esqueça de deixar sua dúvida, comenta aqui embaixo, tá? E
vai continuar participando, tá? Eu espero que você chegue até o final, né, conclua esse desafio e que ele possa te ajudar muito na sua jornada. Um grande abraço e até a próxima aula.